Boa noite, pessoal, internautas do canal da Conversa Fiada no YouTube. Boa noite para você que está nos ouvindo pela Rádio Vertical FM 95,1, aqui em Arcos, em toda a zona rural, em uma das 40 cidades onde o som da Vertical chega. Um grande abraço, muito obrigado por você estar conectado com a gente no canal do YouTube e também ouvindo através da Vertical FM. Na cobertura das eleições 2024, o podcast Conversa Afiada, a Vertical FM e o Portal Arcos têm o compromisso de oferecer ao eleitor a possibilidade de avaliar propostas dos candidatos a prefeito em Arcos. Para isso, vamos apresentar uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito e também um debate com todos eles, promovido pelo podcast Conversa Fiada, Rádio Vertical FM e Portal Arcos. O debate será no dia 9 de setembro. Para hoje, a entrevista, o tempo estimado é de 50 minutos. Serão feitas as mesmas perguntas sobre os diversos temas para o candidato. Serão respondidas quantas perguntas forem possíveis, ou seja, todos poderão falar sobre os mesmos temas, dependendo do tempo gasto da resposta de cada um. A quantidade de temas abordados dependerá do entrevistado. Caso o candidato responda a todas as perguntas e ainda haja tempo restante dos 50 minutos total, ele poderá utilizá-lo de forma livre, focando sempre na apresentação de propostas e assuntos de interesse do eleitor. Ao atingir 48 minutos e ainda restarem perguntas a serem feitas, o candidato deve concluir a resposta da pergunta e passar às suas considerações finais. E o nosso primeiro entrevistado no sorteio que foi feito, com os representantes de todos os candidatos, lembrando que Arcos tem 3 candidatos a prefeito. O nosso primeiro entrevistado é o candidato da Democracia Cristã, Helder Ribeiro. Candidato Helder Ribeiro, seja bem-vindo ao nosso podcast Conversa Fiada, também aos ouvintes, da Vertical FM, os estúdios do Portal Arcos. O cronômetro está aqui, na sua frente. Eu vou acionar o cronômetro, mas primeiro o senhor pode dar o seu boa noite. Boa noite, Anderson, boa noite, Jaime, Renato e a todos, ouvintes. Um prazer, uma honra estar aqui, podendo ter esse espaço para levar a nossa mensagem de proposta, de ideal, a todos os temas que nós precisamos de dialogar com a nossa cidade nesse momento, que é um momento muito importante, é um momento que direciona o futuro da nossa cidade para os próximos 4 anos, o nosso orçamento público. É um prazer, espero poder estar atendendo aí as perguntas que foram elaboradas aqui por vocês. Ok, então, vou acionar o cronômetro, ok. Candidato, quais os motivos que te levaram a se lançar ao cargo de prefeito em Arcos? Anderson e a todos os ouvintes, a nossa motivação ela vem, primeiramente, sou um cidadão comum e vivo na ponta toda a contraprestação de serviço público oferecido pela administração municipal. Entendo a realidade do nosso município por conhecer, por ser arcoense, mas principalmente também, quando voltado ao cargo eletivo, passei por uma determinada fase da minha vida, por 10 anos, em serviços públicos, onde eu pude aprender muito na prática, na condução do crescimento profissional, a entregar serviço público, a servir a municipalidade, também o nosso estado. E nisto vinha, em outros municípios, diante da minha função pública, o nosso município ficar um pouco retrógrado, um pouco atrasado diante da nossa capacidade orçamentária, diante da nossa estrutura, diante da progressividade que é a nossa cidade. E nisso é natural, aquele diálogo, aquele ensejo, e a gente vê eleição após eleição, sempre se afunilando, praticamente nos mesmos nomes políticos, nas mesmas vertentes políticas, nos grupos políticos, e a gente sempre entendeu, com um diálogo muito próximo a outras pessoas, que Arcos merecia uma ideia de renovação, uma terceira via, e isso vem acontecendo em algumas outras eleições, mas nada de se manter politicamente esse cenário, essa crescente participação da terceira via. Então agora para 2024, nós preparamos todo um diálogo com
com demais outras pessoas que tinham esse desejo, que nós precisávamos de uma renovação político-administrativa em Arcos, mas também de forma que viesse sem amarras políticas, sem que pudesse chegar ali realmente no êxito de uma eleição, vencer uma eleição, entregar realmente um resultado positivo para a cidade. Quando eu falo positivo para a cidade, é chegar sem esses interesses de amarras políticas, partidárias, fatiamento de prefeitura, compromisso com o cargo político e tudo isso que onera a administração pública, dentro do meu conhecimento, tanto na condição de ex-gestor municipal, mas principalmente do que a gente vê na condição de cidadão. Nós estamos falando da cidade um pouco mais de 42 mil habitantes, que nós conhecemos a realidade política e administrativa de Arcos de forma muito clara. Então, esse primeiro desejo que nós temos é de trazer uma renovação política livre, de amarras políticas, para poder chegar na administração pública e cumprir com nossos comprometimentos e compromissos e propostas que nós vamos ter oportunidade nesse período de apresentar para todos. Candidato, sabemos que a saúde é um dos principais desafios de todos os gestores públicos. Neste contexto, quais são as suas propostas para a melhoria da nossa saúde? Está no nosso programa de governo, né, que é protocolado junto ao nosso TRE, uma das principais propostas nossas é a cidade hospitalar. É um projeto que a gente vem estudando muito. Eu estudo muito o orçamento de Arcos, né, nesses últimos anos, a nossa capacidade operacional e como que funciona todo esse mecanismo de saúde pública oferecido hoje em Arcos. Então, a nossa cidade é fazer um dos maiores empreendimentos e investimentos de saúde pública, trazendo aí o maior complexo para a nossa região. Onde é isso e como funcionará? Anderson, nós vamos titular esse projeto como Cidade Hospitalar. Hoje, esse projeto é voltado a unificar todo esse serviço público de saúde, onde nós temos a área predial, onde foi a nossa universidade, a Pontifícia Universidade Católica, que lá há o espaço, há uma questão logística. Nós perguntamos isso a várias pessoas com maiores capacidade de entendimento no serviço público, temos orçamento para isso e unificar todo esse setor estrutural. A Arcos, infelizmente, todos nós sabemos que nós temos uma saúde TFD, que é a transferência fora do domicílio. Sem nenhuma crítica, quando nós não somos colocados em um veículo e levado a fora do município, é colocado um veículo na praça para que nós possamos receber o mínimo de saúde pública. Então, nós precisamos de estruturar isso de forma urgente, sabe, no nosso município. Não tem que ser mais uma conversa de político, não tem que ser mais uma conversa de proposta que seja um estelionato eleitoral, e o que nós estamos apresentando, e espero que todos os outros demais candidatos tenham responsabilidade nessa estruturação, levar propostas execuíveis para todos nós. E a nossa cidade hospitalar, ela trata isso de forma muito pontual dentro da nossa realidade. Hoje nós temos uma possível construção de uma UPA no nosso município, nós temos o atendimento de pronto-socorro, que é o São José, e nós temos uma retaguarda da Santa Casa, que entre as questões jurídicas, quinais e classificação, é o único hospital que nós temos, que agora que vai passar por um processo de estruturação também de um centro de terapia intensiva. Então, o nosso foco é juntar tudo isso dentro de uma modalidade hospitalar que atenda, de fato, né, o cidadão arcoense, principalmente aqueles para que nós possamos evitar esse TFD no nosso município. Ok. Ainda sobre saúde, candidato, quais seriam suas propostas para resolver de vez o grave problema pelo qual passa a Santa Casa, qual o senhor acabou de citar? Olha, Anderson, a gente vai, igual o projeto da cidade hospitalar, a gente vai ter essa oportunidade de demonstrar esse projeto no decorrer, né, dessa caminhada da eleição. Mas voltando aí ao tema Santa Casa, nós tivemos aqui o que decorreu na estrutura do município de Arcos. Nós tínhamos um hospital que atendia, né, um pronto-socorro e também as internações. Então, de repente, nós temos uma administração que traz, né, uma nova modalidade. Então, foi criado o Hospital São José. Depois ele retorna e não passa a ser mais hospital. Ele trata-se como pronto-socorro, pronto-atendimento. Por quê? Na classificação jurídica, ele só hospital se ele pode internar, fazer cirurgias e demais outras ações. Então, teve que ter essa retomada. Presta um relevante serviço, né, a nossa sociedade, foi um ganho muito exponencial, é um trabalho muito de esforço, tanto da administração pública, bem como com nossos profissionais, mas ainda falta essa questão estrutural. Então, a Santa Casa, o que eu vejo hoje, que se perdeu muito nessa questão de custo. Nós temos que entender que vida não tem preço, mas saúde pública tem custo. Então, esse custo separado que hoje ocorre no nosso município, ele não gera efetividade para nós. Então, nós ficamos fazendo saúde em determinados pontos do município, que não acolhe efetivamente, volta-se para a Santa Casa, que passa a ter um acolhimento e um custo também hospitalar e sem estrutura, o que leva um outro custo, que eu volto a dizer, a transferência fora do domicílio, que é pegar nossos pacientes
e transferir para cidades adjacentes. Penso que para resolver essa problemática de saúde pública de Arcos, nós precisamos ter uma unificação, de trabalhar no sentido de municipalidade na questão de gestor, e isso que nós vamos fazer com a cidade hospitalar. Centralizar toda a nossa atuação de saúde e com investimento direcionado a uma área hospitalar que tenha do atendimento de um ambulatório, a um pronto-socorro, a um atendimento de um centro de terapia intensiva. Ou seja, nós temos também que ter atrativos médicos, sabe, Anderson? A saúde pública, muitas das vezes, ela perde na nossa estrutura, por nós não termos outras competências de saúde pública, muitas pequenas cirurgias que são feitas em Formiga, de Divinópolis, que são até pagas, né, de forma privada ou por convênios, elas não são oferecidas no nosso município para manter nessa manutenção de recursos, ou seja, um equilíbrio econômico da manutenção hospitalar devido à nossa falta de retaguarda. Nós não temos um CTI, nós não temos uma especialidade médica, nós não temos hoje, né, realmente uma estrutura mínima para que os nossos profissionais médicos possam realmente oferecer esse tipo de serviço também. Ok. Candidato, um dos principais pedidos da população para a Arcos é CTI. Qual sua proposta para resolver essa questão em relação à construção da UPA, que já foi iniciada? Você concorda com a construção da UPA no local onde está sendo construída e também sobre o CTI? Aí são duas perguntas, né? Então, nós temos aí a questão do CTI. Todo avanço de saúde ele é extremamente positivo. O que eu não concordo, na minha visão de gestor, é unificar. Nós temos hoje um atendimento que é oferecido hoje no São José e nós temos o outro atendimento de resguardo numa Santa Casa. São administrações adversas, são investimentos adversos que todos nós devemos, né, compreender isso. Então, não vejo isso de forma, na condição de gestor, de forma efetiva em momento algum. Portanto, nós voltamos no projeto nosso, que é um projeto coerente, que tenha a condição de acontecer devido à nossa capacidade orçamentária, que é a cidade hospitalar, que é centralizar. A questão da UPA, hoje ela está na base. Então, nós não podemos falar ainda de como que será, né, essa efetividade. Mas a UPA hoje, o que ela é? Ela será para o futuro próximo, independente de quem seja aí o gestor, o que o São José praticamente oferece, com uma retaguarda um pouco melhorada e com abatimento de custo, porque nós sabemos hoje que o São José ele tem um custo em torno de 1.100.000, 1.200.000, mas uma média de 1.100 mensal, né? E aí a UPA ela tem uma ajuda, vamos dizer assim, de custo, né, paralelo, que é do governo estadual e também federal. Então, esse eu acho que foi o intuito do atual gestor, né, em fazer esse abatimento, porque com essa sobra orçamentária, identificar. O local, Anderson, eu penso que nós temos que começar a pensar, igual eu estou pensando aqui na cidade hospitalar, pensar projetos para Arcos que sejam duradouros, não só para o mandato, que seja duradouro para 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos. Por isso nós falamos, dizendo esse ponto da cidade hospitalar, onde hoje foi a universidade. Por quê? A UPA nesse local, nós temos ali, olha onde que está o bombeiro e o SAMU. UPA, a nossa região logística, a centralização, né? Nós temos ali uma parte benéfica por ser centralizada, mas e a operacionalização desse sistema? Né? Então, eu vejo a UPA um ganho muito positivo para nós termos isso anexo lá na cidade hospitalar, no futuro próximo com a nossa eleição, mas a localidade, para o momento, eu não acho viável para Arcos. Candidato, uma questão que sempre foi debatida é o fato que na Prefeitura de Arcos não existe uma Secretaria de Cultura e Turismo separada do esporte. O secretário de esporte acumula as funções dessas pastas. Você pretende criar essa secretaria? Não só esta. Eu vejo que hoje nós precisamos de trazer um modelo administrativo. Quando a gente fala em renovação política, o nosso modelo administrativo ele passa ali no governo do Paulo Marques por uma modificação estrutural em Arcos. Depois, em 2001, já era o governo do Lécio, vem a Lei de Responsabilidade Fiscal. E de lá para cá, nós temos um parâmetro quase que da década de 60 e 70. Hoje nós não somos mais da época analógica, nós somos da época digital, que nós estamos falando de inteligência artificial. Sim. Então, a cidade hoje, que o gestor ele tem um monte de painel igual o estúdio de vocês aqui, que declina a exemplo, se está acabando o feijão da merenda escolar. Né? Então, antes, de forma muito antecipada, muito tecnológica, de informações e dados. Nós não temos nenhum tipo de controle disso. E quando voltada à estruturação das secretarias, nós temos que entender que
política pública ela acontece através da Lei de Diretriz Orçamentária, nossa LOA. Então, quando eu não tenho um debate acalorado, de fato, com a sociedade, com os nossos vereadores, nós não temos política pública efetiva. Isso fica acumulado, aquele dinheiro, em uma só pasta. E, além de tudo, dessa possível aplicação. Vou te dar um outro exemplo, não só de cultura e esporte, que são áreas totalmente atípicas. Agora, você pega um secretário de cultura, ele não tem, às vezes, aquela aptidão para o esporte. Você pega um de esporte, que hoje está, a exemplo, ele não tem, às vezes, a sensibilidade do que a cultura e o turismo necessita. Mas outro ponto, meio ambiente e agricultura. Obras e serviços públicos. Acho que é um dos maiores gargalos hoje que a gente tem também. Imagina você hoje, secretário de obras do município, engenheiro, planejando para nós uma obra de uma cidade hospitalar, trincheira e tudo mais que a gente precisa, obras sobre a BR, né, em convênio, seja estadual ou federal. E aí está batendo na sua porta, Anderson, alguém, um outro diretor, porque um determinado servidor não quer subir no caminhão ou que não quer ir patrolar tal estrada. Eu te dando um exemplo de uma analogia operacional. Então, nós precisamos separar obras de serviços públicos. Nós precisamos também de ter uma separação de outras secretarias, igual meio ambiente e agricultura, assim como também esporte e cultura no nosso município. Candidato, agora vamos falar de educação. Quais as propostas contidas no seu plano de governo que poderão fazer a diferença na educação de Arcos? Reforma e construção de novas escolas, valorização dos servidores da educação e melhoria do material didático. A gente viu nesses últimos tempos, né, inclusive, infelizmente, parte dos nossos servidores da educação entra em greve. Teve essa mobilização no nosso município. A gente vê também, nesses últimos 7 anos, uma administração de 2 governos de oposição, o atual e o ex-governo, Denilson Teixeira. Então, vamos fazer um arredondo aí, 7 anos, passou na mão deles aí em torno de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais e 7 anos, 2 gestões de oposição para entregar uma creche. Então, eu vejo que está faltando um pouco mais de efetividade. Na parte de estruturação, quando você fala do servidor, não só da educação, nós precisamos de tratar com responsabilidade o plano de cargo e carreira. Porque hoje que muito onera a administração pública são alguns dos cargos comissionados que são ali colocados de forma, às vezes, até desrespeitosa ao plano de cargo e carreira, desmotivando realmente o nosso servidor, aquele que vai lá, que faz, estuda, que passa, né? Que faz uma prova, que faz um concurso, e que estão aí com os seus salários totalmente defasados de um modo geral, sabe, Anderson? Então, nós precisamos ter um diálogo muito, muito coerente com o nosso servidor, porque o prefeito é o gestor orçamentário. A máquina pública ela é muito grande, né? Então, quem faz isso na ponta, quem entrega isso na ponta é um servidor. E nada melhor do que um servidor realmente dentro de uma possibilidade de crescimento administrativo, de cargo e carreira e vencimentos, porque eu acredito que assim nós vamos conseguir ter uma melhor entrega de serviço público. Para o processo de educação, nós tivemos aqui um governo, que foi o governo do Roberto Alves, que começou a ter uma institucionalização de uma metodologia de ensino, né? Que foi, hoje, eu vejo que se estivesse ainda em decorrência, seria mais positivo para nós. Então, nós precisamos de ter um diálogo muito bem formatado com o setor de educação. Ok. A cidade de Arcos tem uma característica industrial e tem enfrentado problemas de mobilidade no trecho da BR-354 que corta o perímetro urbano. Muitas propostas já foram discutidas para harmonizar a rodovia, poucas já foram implementadas e pouca melhoria foi percebida. Quais ações concretas o senhor propõe para a solução definitiva da BR-354? Anderson, eu sou nascido e criado naquela região. Costumo falar que da Capitão Zé Apolinário nós somos do condomínio BDR, beira da linha. Então, eu tenho 38 anos de idade. E desde quando entendo por gente, eu só ouço propostas políticas para aquela região. E nada de ser objetivo. Ali só há um ponto, hoje, de forma imediata, para que nós possamos tratar: a municipalização daquele trecho. Porque aí a municipalidade, ou seja, o Poder Executivo Municipal, ele tem a possibilidade de fazer as readequações conforme a nossa realidade. Claro que trazendo também, né, em contrapartida que não é discutido ou quase nada discutido em Arcos, a contrapartida também do setor de mineração no nosso município. Né? Que são as contrapartidas socioeconômicas e socioambientais, os impactos que vêm já se gerando para conosco aqui. Então, nesse sentido de BR, o primeiro ponto, eu proponho hoje para a nossa sociedade a municipalização do trecho para que nós possamos ter uma liberdade de buscarmos através de um departamento que hoje em Arcos não existe,
que é o Departamento de Trânsito no nosso município, né? Portanto, não é só esse gargalo que a gente vê na BR, mas também aqui no nosso perímetro urbano, e isso fica nítido porque dependendo do prefeito que ganha, a Álvares desce. Dependendo do prefeito que ganha, a Álvares sobe. Dependendo do prefeito que ganha, a Álvares sobe e desce. Então nós precisamos tratar isso com responsabilidade. Eu não sou especialista em trânsito, mas nós precisamos de dar autonomia a um departamento e buscar esses profissionais para que se façam de fato esse tipo de gestão. Essa é a gestão que eu acredito, é a gestão da eficiência, da nossa capacidade. Então, o primeiro ponto hoje da BR-354, municipalização, trazer como responsabilidade tanto essa parte da BR-354, assim como também, a gente chama, né, o trecho da ferrovia no nosso município, que também deve ser muito bem apresentado essas propostas aí para nós. Ok. Candidato, ainda falando de mobilidade, o trecho da linha férrea, que corta boa parte da cidade, causa uma série de transtornos para os moradores de várias regiões da cidade que precisam cruzar as passagens de níveis e também os que moram em torno do pátio de manobras. As manobras, quais propostas que o senhor tem para solucionar esse problema? Olha, Anderson, o que a gente mais viu nesses decorrer de administrações foram protocolos, foram opções, foram ceder terrenos, foram indicar áreas e de nada foi feito. Então eu, na condição de gestor, eu venho para fazer o papel do prefeito, poder executivo, e executar as ações que realmente são necessárias. Eu já vejo isso na condição de descaso. Nós temos hoje uma empresa que no caso a VLI, ela presta muito bem esse serviço, né? Mas para outra empresa, e hoje já gera para nós um impacto aí que é nítido a todos nós, assim como também, volto a dizer, o trecho da BR-354. Então é um diálogo de trazermos de fato a responsabilidade. Em 2019 nós criamos aqui, participei da colocação do Código Municipal de Meio Ambiente, acho que, salvo engano, foi mais de 380 artigos de leis, de nada foi feito de lá para cá, de 2019 para cá. Então, eu sei da condição que essa legislação nos embasa para que nós possamos ter realmente as efetividades. Eu acho que é chegado o momento, com todo respeito, que nós temos que ser marquistas. Tem os marxistas e tem que ser os marquistas. Nós temos que ser um pouquinho Paulo Marques de Oliveira. Eu acho que chegou um momento em Arcos, nós precisamos de parar desse toma lá da cá, de entendermos que a administração pública empurrar certas questões com a barriga. Desculpa aqui a expressão ao ouvinte e a vocês. Eu acho que eu não entro nessa condição de candidato, não para ser radical, mas para ser firme e fazer o papel do Poder Executivo, executar as ações. Então, já foram muitas propostas apresentadas em outros governos e de nada foi realmente efetivo para nós. Então, o trecho da BR-354, municipalização para que eu possa fazer as modificações necessárias, inclusive aqui com todo respeito, não criticando, foi feito pela atual administração, que nunca foi feito, que foi a passarela. Mas ali, conversando com outras pessoas que são profissionais desse ramo de engenharia de trânsito, um semáforo resolvia aquela questão daquele ponto. Então, a gente não teria ali aquele investimento tão significativo que talvez sim também o teve. Volto a dizer, compreendo que foi uma ação que há muito tempo não tinha. Mas e agora? E a do Pulo do Gato, perdão, onde que eu moro? Qual que é a parte de expansão, de acessibilidade? Então, eu vejo que tem coisas que são colocadas muito para o momento, sabe, Anderson? Nós temos que parar de pensar a nossa cidade para o processo político e vender uma ideia de facilidade. Nós temos que começar a ter gestores no município que pensam a longo prazo, que traz a responsabilidade também de uma cobrança efetiva. Chegou o momento dessas empresas realmente contribuir com a gente e, além de tudo, mitigar esses impactos que eles estão deixando na nossa sociedade. Ok. Candidato, sabemos que apesar de Arcos ter uma excelente arrecadação, a folha de pagamento da prefeitura sempre mereceu atenção constante dos gestores municipais, devido ao limite de gasto com funcionalismo permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O senhor pretende reduzir gastos com cargos ou até aumentar ainda mais a arrecadação, caso seja eleito? Na sua opinião, Arcos precisa de uma reforma administrativa? Não só administrativa, mas também tributário e fiscal. Hoje nós temos um setor de mineração que hoje tributa com o nosso município através da CEFEM. Salvo engano, aí é 0,065 por tonelada de calcário. Ou seja, vende esse calar de sola, vende cal, vende cimento 50 kg e tira nota de tonelada de matéria-prima. Então, hoje, se você for olhar dentro de uma estrutura fiscal do nosso município, a gente vê que a arrecadação, por exemplo, desse ano, de 189 milhões de reais, vai ficar menos de 10 milhões de reais o setor minerário. Então, nós vamos trazer empresas no nosso... do nosso município, empreendedores do nosso município que deixam a média de 2, 3 milhões de reais. Então, tem um contrapeso aí que nós não estamos sendo lesados.
Essa Sim. é a realidade, né? Então, quando a gente volta dentro dessas atividades minerais que geram esse impacto tão agressivo com o nosso meio ambiente e também, né, em toda a nossa estrutura, quando a gente fala meio ambiente, não estamos falando aqui só de água e árvore, não. Sim. Nós estamos falando de nós todos, nós somos parte desse meio ambiente. Então, esse impacto que gera no trânsito, que gera na BR, que gera na nossa estrutura hospitalar, são pessoas que... Nossa cidade é uma cidade muito acolhedora, né? Então, todos que passam a vir a trabalhar por um momento têm o desejo de ficar e tornar arcoense, né? Então, assim, são tantos os arcoenses de coração. Mas vem através dessas indústrias que não geram ali também para a gente uma outra contrapartida, né? Então, precisamos trazer essa questão, né, fiscal do setor minerário, um diálogo muito positivo. Até comparei isso já na Câmara, quando a gente defendeu o Código Municipal de Meio Ambiente, né, que a gente comparou com a Embaré. A Embaré sai um caminhão baú da Embaré com um pacotinho de bala de 2,34 e lá deixa ISSQN para o município, né? Aqui sai um rodotrem, 40 toneladas, né, tirando nota ínfima para nós. Então, que cidade que nós queremos? Nós temos que entender, Anderson, que a nossa cidade chama Arcos, e de um tempo para cá nós perdemos o nosso S, nós perdemos a nossa pluralidade dentro do empreendedorismo de Arcos, né? Então nós ficamos só um arco econômico, nós voltamos tudo a um só setor, que nós sabemos que é uma matéria-prima não renovável, né, que isso vai gerar um impacto a médio prazo, e nós não estamos esquecendo de tributar isso da forma necessária, buscar essas contrapartidas da forma que se deve na condição de prefeito desse município e, além de tudo, de pensar também novas adequações empreendedoras, novas aptidões que nós temos aqui na nossa região que poderia já estar formatada aqui dentro do nosso município, né? Então, esse seria um dos principais pontos aí. Quando voltado à estrutura da Lei de Responsabilidade Fiscal, eu vejo, Anderson, de forma muito desnecessária. O processo político de Arcos hoje ele se resumiu ao grupo de bandeira, né? Então, isso acho que prejudica até os outros candidatos. São campanhas muito grandes que tem um grupo de mais de 100 pessoas que não quer sair da administração e um grupo de mais de 100 pessoas querendo voltar, né, para a administração ou entrar na administração. E uma soma básica hoje de um cargo comissionado, a gente vai basear aí, em média, mais ou menos de R$4.000 entre custo e encargos. Nós estamos falando aí, então, de 100 cargos, você está falando de R$4 milhões, né? Então, a gente fala isso num período administrativo, um impacto muito grande dentro do orçamento. O que afeta? A desmotivação do servidor de carreira, porque, de repente, eu e você tem 15, 20 anos de prefeitura, conhecemos muito da nossa cidade, passamos por diversas administrações e é colocado um coordenador, um chefe, por uma questão de bandeira, para ganhar superior a mim e a você, que não entende daquele setor. Isso é o que mais acontece no processo político. Então, eu vejo que isso deve, a minha eleição, ela traz essa renovação política administrativa para a Arcos, valorizando realmente o servidor. Então, eu tenho interesse de fazer no plano de revisamento de cargo e vencimento do servidor, complementar. Olha, Anderson, você está há 15, 20 anos na administração, você tem condição de ser o nosso coordenador, o nosso diretor de setor, e eu fazer um complemento salarial devido à sua função. E não buscar para me colocar lá com R$5.000. Né? Então, além de uma economicidade, eu trago verdadeiramente, né, um processo de gestão pública. E eu vejo isso de forma totalmente lesiva hoje, e a gente vê que essa mobilização, com todo respeito, ela só é política, é para projeto de poder político. Então, a minha candidatura, ela traz uma liberdade de renovação, eu não tenho aliança com o partido, é o meu partido, eu e meu vice, eu não tenho aliança com o partido, eu não tenho aliança com ex-político, eu não fatiei secretarias, não concordo com esse modelo e, portanto, nós viemos para combater tudo isso que precisa ser efetivo no nosso município. Candidato, as políticas públicas para reduzir o déficit habitacional é um dos pontos constantemente mencionados pela população de Arcos. Sabemos que pouco se fez nos últimos anos em relação à construção e reformas de casas. O que o senhor pretende fazer para oferecer mais moradia para pessoas de baixa renda em Arcos? Gostaria que o senhor mencionasse ações que, de fato, a Prefeitura de Arcos pode realizar com verbas próprias e também em relação a projetos na esfera federal. Isso está nítido que nós não temos projeto habitacional. A gente vê governos anteriores, passados, a gente tem que comparar, né, para a gente ter parâmetros administrativos presente e futuro. Antes se entregava uma casa a quem necessitava, eu ouço isso de pessoas que receberam. Helder, a dificuldade que eu tive foi acender a lâmpada. Então, hoje a gente vê projetos que são voltados à habitação, com custo alto e com declinação logística totalmente fora de um contexto. Lá próximo de onde eu moro, eu até já sugeri isso a outras pessoas, mas não fizeram, né, nesses últimos decorrer do tempo. Ali nós temos a BR, né, nós temos a rua que eu moro, a Capitão Zé Apolinário e a Capitão Modesto Faria.
Então, só naquele alocamento, nós conseguiríamos colocar hoje 100 habitações. Foi apresentado, apresentei fundo de recurso próprio e nada foi feito. Então, será um dos nossos projetos. Além de tudo, Anderson, a administração municipal de Arcos, ela compõe de um número gigantesco de lotes. Muitas das vezes, nós temos dentro de um cadastro pessoas que necessitam receber uma casa pronta, né, do poder público, e muitas das vezes nós temos pessoas com aptidões que às vezes um meio lote conseguiriam um lote receber. Então a prefeitura ela consegue fazer isso. Eu, na condição de secretário lá em 2011, nós fizemos isso tanto na forma habitação como na forma industrial. Nós fizemos um cruzamento junto com a Caixa Econômica Federal, onde que era doado o lote que fazia parte da administração, ele era desafetado por doação, mas em anexo com a construção. Então aquele beneficiário, ele ia à Caixa Econômica Federal, ele constituía de um financiamento, ele construía, pós a Caixa dar o ok, a gente já fazia a doação diretamente pública para ele, para não virar mercado, né, da pessoa receber o terreno e depois vender. Então era realmente focado para esse sentido. E outros a gente fizemos, né, na condição realmente de construção direta. Então, dentro do estudo orçamentário que eu venho fazendo em Arcos, não é de agora, é praticamente desses últimos 4 anos, a cada 3 meses eu busco fazer esse estudo. Eu acredito que qualquer um dos outros candidatos vai te falar isso, que a gente vem dedicando e debruçando realmente para chegar muito pronto, né, nesse momento aqui, para ser eleito e fazer a diferença. Acredito que eles entendem, olha, o Helder realmente vem fazendo um estudo, vem dedicando aí para isso. Então, dentro do nosso projeto hoje, dentro no período, caso eleito, são 100 habitações, né, entregues, né? E claramente, dentro dessa área que eu te falei, que é dentro da proximidade onde eu moro, porque automaticamente eu tenho, Anderson, a Escola do Julieta, eu tenho a Vera Lúcia Paraíso, eu tenho a Escola do Calcito, eu tenho uma escola estadual que é o Maricota. Então, eu tenho uma centralização muito positiva, porque muitas das vezes os projetos habitacionais que há tempo não ocorrem em Arcos, mas o que aconteceu, além de onerar economicamente aquele beneficiário, que ele tem que pagar ali uma certa prestação, é colocado em um determinado ponto logístico que não é efetivo. Muitas das vezes aquele pai tem 2 ou 3 crianças, que a questão logística dele, o custo dele pagar uma van escolar, o deslocamento dele e da esposa para o trabalho, mais a prestação, não justifica. Então, o que a gente já viu aqui em Arcos foi o quê? Muitos projetos habitacionais serem, ali naquele momento, algo positivo e depois ficar o quê? Praticamente abandonados. O que nós temos hoje, né, em vários outros projetos, são pessoas que receberam disso e tiveram que mudar novamente para áreas mais centrais devido a esse custo. Então, nós temos que pensar, volto a dizer, em gestão com responsabilidade dentro da nossa capacidade. A Arcos está previsto para o nosso próximo ano aí, uma média de 205 milhões de reais por ano. Então, Anderson, vamos ser um tanto quanto realista. Nós estamos falando de habitações públicas que são pautadas dentro do orçamento hoje, que a Caixa faz a terceiros aí de forma privada, 68 mil reais. Então nós temos condição, nós temos áreas dentro do município, né? Então eu vejo que, não vou dizer que é má vontade, eu acho que cada gestão, cada período administrativo, ela elege as suas prioridades. Então no governo do Helder Ribeiro, a prioridade é fazer a cidade hospitalar e trazer realmente as readequações básicas que nós temos condições de oferecer. Hoje uma das nossas propostas, volto aqui a reafirmar, é fazer a desafetação de alguns desses lotes nossos, que são públicos, entregar a quem realmente necessita, a habitação pronta próximo da onde hoje eu resido. Nós vamos mostrar isso em projeto agora no decorrer, inclusive com a fonte de orçamento, da nossa capacidade de estar apresentando isso, né? E esses gargalos que são básicos administrativos. O processo administrativo de Arcos, todos têm que começar a compreender que a lei de responsabilidade fiscal, ela trata por parâmetros administrativos, ela praticamente declina. Eu costumo falar que o gestor, ele tem que mais hoje observar o custo da administração, né? O custo operacional. Para você ter uma noção e para as pessoas entenderem um pouco melhor, nós vamos apresentar o CCD, que é o Centro de Compra e Distribuição. O que funciona hoje em Arcos? Hoje se compra. E hoje tem gasto. Vou te dar um exemplo de lâmpada, tá? Seja para uma escola, para um PSF. Hoje compra, cada um compra em determinado setor dentro da sua dotação orçamentária. Isso vai para um setor. E aí uma do setor tal acaba, do outro pega, e isso não tem um controle. Você tem noção da gravidade disso? Eu estou te dando um exemplo de compra. Então nós estamos falando de um processo que precisa ser modernizado, né? Hoje tudo está... nós não temos parâmetros de informações básicas. Então nós precisamos hoje de ter um cuidado muito grande quando apresentar propostas, mas principalmente do processo operacional. Então eu venho praticamente dedicar nesses outros
4 anos acompanhando o orçamento de Arcos, mas esses 2 últimos anos com um diálogo muito direto com o servidor. Então a gente entende hoje, tem que entender que a prefeitura ela é uma máquina pública muito grande, ela é posso dizer, uma empresa. Você vai olhar o número de veículos hoje que tem, no exemplo, no setor de obra e serviço público, nós estamos falando mais de 50 veículos e equipamentos. Lá tem um tipo de destinação para manutenção desses veículos. O setor de educação e saúde são outros. Então, não vejo isso ser... Nós precisamos de trazer essa unificação de manutenção, nós precisamos trazer essa unificação de compra e serviço público, nós precisamos de ter controle realmente do custo operacional. Então, volto a dizer, ser gestor não é só apresentar dentro da capacidade do orçamento do município o que nós estamos apresentando aqui com coerência que, eleito gente sendo, nós vamos conseguir entregar. Mas principalmente no resumo operacional, porque é nessa sobra, com todo o respeito, dinheiro indo para o ralo. Então, quando a gente vem de uma administração pública, igual eu fiquei mais de 10 anos na administração pública, sendo efetivo, com todo o cuidado orçamentário, volto para a minha cidade e vejo a minha cidade, onde que não tem um controle administrativo entre o que compra e o que sai, né, e a gente vê esse orçamento tão grande, né, hoje no nosso município, tão significativo, vai passar de 740 milhões de reais, e que obra que nós vimos realmente tão efetiva à altura desse orçamento. Então, acho que esse é o sentido que eu peço que os eleitores passam a ter, né, diante a todos os candidatos. São pessoas, cada um com seus ideais, respeito todos eles, mas que entendam realmente o que nós precisamos, o que é essa capacidade de entendimento e de gestar. Eu venho para a administração pública, eu acho que eu tenho essa aptidão, sempre fui um servidor, gosto muito disso, estou pronto para servir, tenho esse espaço na minha própria vida para poder servir, dedicar meu município, e estou muito preparado, Anderson, muito preparado, muito bem informado para chegar após a eleição, eleito sendo, já para começar uma transição de governo pautada já para o início de janeiro, entregar realmente as atividades para o nosso município. Ok. Vamos falar um pouco de plano diretor, candidato. Todos nós sabemos que o crescimento desordenado das cidades é o grande problema enfrentado pelos gestores municipais. Nesse sentido, somente com o planejamento as cidades poderão crescer de forma ordenada. Eleito para o próximo mandato, o senhor tem projeto de estruturar um plano para o desenvolvimento organizado de Arcos? Precisa urgentemente. Eu não sei há quantos anos já que isso não entra nem em pauta, né? Entra em pauta em época de campanha, que todo mundo fala que vai propor. Mas em época pós-campanha, a gente não vê esse diálogo, né, ser apresentado para todos nós, principalmente dentro do Legislativo Municipal. Isso é tão sério, Anderson. O que a gente viu há um tempo atrás, aqui numa outra eleição, em 2020, foi, eu vou te dar um exemplo da coleta de lixo. Era a tal da Vina, né? A gente que pautou os debates naquele momento. Então, Arcos nem um plano, o Plano SAB, né, que é o Plano Municipal de Saneamento Básico, nós não temos. Então, a gente sempre vê em dificuldade. O que é interessante para Arcos? Né? Foi uma defesa de terceirização ou uma da própria administração? Então, isso tudo é pautado em documentos que Arcos já está totalmente defasado. Então, isso trata, seja desde a drenagem fluvial, do parcelamento solo urbano do nosso município, né, do esgotamento sanitário, da distribuição e coleta de água, que hoje é um gargalo também essa Copasa com a gente, né, que não tem uma efetividade política administrativa de execução de atos deles, e principalmente também dessa parte de ordenamento. Nós vimos aí que o nosso zoneamento tanto expandiu, isso gera hoje uma incapacidade operacional. Nós estamos vendo aí pontos próximos de comunidades, de entrada de comunidade a todo momento sujo, porque nós não temos uma política realmente pensada para uma coleta básica. O que nós vimos aí agora há pouco? Foi colocado um exemplo básico para as comunidades. Uma tal de gaiola para receber lixo. O que virou aquilo? Aqui não dá nem operacionalização nem para o servidor para coletar. Como é que é coletar? Praticamente entra dentro que é gaiolão. É absurdo, né? Então, nem isto é pensado. Então, você imagina a capacidade de cidade dentro do plano diretor. E quando a gente fala do plano diretor, o Anderson, e que não vem sendo tão respeitado, a gente viu aí em administrações, eu acho que foi na administração do Denilson, né, que teve uma chuva de maior volumetria hídrica e que afetou muito aqui essa questão nossa aqui do trecho da sanitária. Mas o que nós não estamos respeitando no nosso plano diretor, no nosso plano de parcelamento solo? Nós tivemos um número muito alto de novos loteamentos no município e com a escoação.
Então, ambientalmente dizendo, né? Então, áreas que tinham toda uma absorção ambiental, ela passa a ter uma massa asfáltica, ela tem uma decorrência hídrica de maior velocidade. A nosso trecho sanitário ele foi pensado para um cálculo volumétrico de água e habitacional. Então, será que não seria necessário lá atrás, quando foi feito aqueles novos loteamentos, chamar em contrapartida, embasado no plano diretor, um aprofundamento da nossa via sanitária? Porque é uma área de escoação. Então, isso não foi pensado. Foi pensado economicamente, uma questão que eu vejo hoje, fora de um padrão técnico, que hoje nós colhemos os resultados. Pode ter mais uma chuva daquele padrão que nós vamos ver toda essa inundação novamente ocorrer. Por quê? Nós estamos falando de volumetria. Nós temos um índice de escoamento, uma profundidade, e isso aumenta ali qual o número de bairros. Né? Então, a escoação totalmente natural. Então, isso não foi pensado. Isso tudo trata dentro do plano diretor. Estou te dando questões básicas que afetam nós aqui diretamente. Né? E nós precisamos de revisar pontualmente, né? Principalmente com os nossos novos vereadores. Ok. Candidato, quanto à geração de empregos e renda, quais as ações o senhor pretende implementar para atrair novas empresas, fomentar o empreendedorismo e dar oportunidades iguais para todos os cidadãos arcoenses? Anderson, volto a dizer, né? A nossa cidade ela perdeu a pluralidade do nosso nome. Nós perdemos o S, nós ficamos um arco econômico, né? E nós ficamos focados no setor de mineração. Que eu acredito que em um curto espaço de tempo nós já vamos sofrer, né, essa demanda dessa queda operacional e também resituar o nosso município. Eu vejo hoje, um exemplo, o nosso parque multissetorial, né, um parque industrial que a gente assim se chama. Eu não vejo nenhum tipo de política hoje no nosso município para buscar, um exemplo, Nova Serrana, calçado. Nós temos uma região ali igual a Araújo e Perdigão, que também tem boas confecções, para trazer alguns outros tipos de aptidão. Estou te dando um exemplo de um básico. Né? Nós não temos um estudo hoje, aqui dentro de Arcos, que declina hoje quem está na fase aposentado, crianças e entre a fase produtiva do adolescente no grau de primeiro emprego até quem está empregado de CLT ou empreendendo ou não. Nós perdemos de forma administrativa aqui duas possibilidades. Isso foi real, foi aberto para todos. Uma foi para Pouso Alegre agora, que foi o Pátio da Boticário. Nós tivemos também, há pouco tempo, o investimento da Heineken na cervejaria, né? Muito exponencial. Agora, recentemente, foi para Pouso Alegre a Boticário, um investimento de 1 bilhão e 800 milhões e 800 novos empregos direto ali naquela região. Nós não vimos a Arcos participar dessas atividades. Nós temos que, na condição de gestor, quando eu preciso de trazer emprego, a empresa não vai vir aqui não, Anderson. Eu fui secretário, fui servidor dentro do Estado e a gente acompanhava a Sala Mineira e o governo agora do Zema reforçou isso muito bem, né? A sala de empreendedorismo. Em Lagoa da Prata, lá tem especificamente, né, esse setor que abrange as questões fiscais. Nós vimos, eu fui entrevistado pelo Jaime em 2020, a gente via ali, né, aquela questão da pandemia, aqui na nossa cidade, um grande número de comerciantes, empreendedores, fecharam seus estabelecimentos e ninguém teve ali uma atividade ou um benefício fiscal também para compreender. Nós temos que entender que na administração pública, naquele período, se discorre, né, de questões que são planejadas, todo no bom sentido, que teremos nada de atípico, mas dentro da tipicidade. Trazer também uma contrapartida do município. Então, não vejo hoje nenhum tipo de política pública, é o que nós voltamos, né, a compreender, que trata lá também no plano diretor, da parte de expansividade do nosso parque, e principalmente do diálogo da administração pública em trazer esse tipo de empreendimento. Então, da nossa parte, na condição de candidato e na condição de prefeito, eu quero motivar muito esse novo empreendedorismo dentro do município. Hoje eu te dou um exemplo de uma cidade chamada Machados, né? Hoje a prefeitura ela tem áreas de 400 a 2 mil metros quadrados de galpão que ela cede ao empreendedor. Então, quando a gente volta hoje, eu vou te dar um exemplo básico hoje, tecnológico. Hoje, as compras são praticamente online, né? A maioria das pessoas fazem compra hoje pela internet. Será que a administração não seria capaz de trazer um centro de distribuição regional aqui para Arcos, né, que outras cidades já estão começando a pensar nisso? Nós temos que entender, volto a dizer, a administração passou da era analógica para digital, hoje nós estamos falando de inteligência artificial. Então nós começamos a ter que voltar desse sentido administrativo. Então, a primeira absorção nossa para esse impacto é
movimentar verdadeiramente o nosso parque multissetorial, não fazendo dele um parque industrial, mas um parque multissetorial dentro do nosso município, levando os investimentos que ainda são necessários levar para o parque, para ser um atrativo, oferecer àquele que precisa de expandir um espaço realmente dentro do nosso município, trazendo, claro, embasado dentro das nossas políticas para o nosso atendimento, que hoje não tem, inclusive de dados e números. Nós não sabemos quantas mulheres hoje no nosso município estão desempregadas, quantos adolescentes estão desempregados e precisam do primeiro emprego. Nós não sabemos quantas pessoas que já ultrapassaram ali 50 anos que têm uma dificuldade de entrar nesse mercado de trabalho. Então, acho que a municipalidade ela tem que ter um diálogo muito bem formatado, muito pautado em dados, para que nós possamos apresentar uma proposta específica. Não adianta que falar bonitinho por ser eleição, mas ser pautado com responsabilidade, ter dados que hoje não tem, que nós precisamos de ter a partir do próximo ano, para apresentar, não, eu preciso aqui de uma indústria calçadista para me atender um público maior feminino. Eu preciso de um atendimento de padrão hoje de um centro de distribuição para me atender mais os nossos jovens, né? No primeiro emprego, de início de uma carreira também mais voltada ao processo tecnológico, que são esse tipo de aptidões que a nossa sociedade passa a se transformar. Então, hoje a Arcos não possui esse dado, nós temos de pronto a apresentação ali à frente desse projeto, que é trazer realmente a valorização do nosso parque multissetorial para que nós possamos buscar com a responsabilidade em cima de dados a empregabilidade, trazendo realmente uma pluralidade para o nosso nome, Arcos. Esse novo empreendedorismo e não focar simplesmente só na empregabilidade do setor minerário, que muitas das vezes soma muito com a nossa cidade, mas deixa também de lado a empregabilidade feminina e também do nosso jovem. Ok, candidato, um problema de difícil solução que já se arrasta há muito tempo, sem solução, com relação ao complemento de aposentadoria do funcionalismo público municipal. Como o senhor, se for eleito, pretende enfrentar e resolver essa questão? Pagar eles. Pagar. Esse é o resumo. Nós precisamos. Porque isso não foi uma contribuição, Anderson. Isso foi tirado, né, por um mero entendimento público. É isso. Quando eu contribuo, quando eu estou dentro da sua empresa e entendo que eu tenho que aceito ser, né, ali pagar algo. Né, e é pagar. É pagar a eles e, infelizmente, muitos que teriam o direito de receber nem aí mais o estão, né, que tanto contribuiu com a nossa cidade. Nós temos que entender, a todos os nossos cidadãos arcoenses, antes de tudo, antes de política, que os nossos servidores municipais, eles não têm ali, né, além desse defasagem desse plano de carreira, ele não tem ali o fundo de garantia, né, ele trabalha 30 anos no município e ele não tem ali o que nós temos às vezes no privado, né, aposenta, tem um outro ganho efetivo ali, né, garantidor. E o meu resumo nesse ponto é pagar o que é deles de direito. A Arcos hoje tem condição orçamentária para assim o fazer. Acredito que num primeiro ano de gestão isso é impossível dentro da realidade hoje, né, operacional do município, mas no período de 3 anos aí a gente consegue fazer essa quitação com os nossos servidores. Candidato, o senhor tem agora, vamos até 48, o senhor tem 4 minutos e meio para falar por que o eleitor deve escolhê-lo dia 6 de outubro como próximo prefeito de Arcos. Olha, eu vejo, antes de tudo, Anderson, que nós somos uma proposta muito bem preparada para Arcos. Nós não estamos aqui com aventura, nós não viemos com um candidato por desejo de cargo, eu venho pela necessidade de fazer da nossa cidade uma tratativa política pela coletividade. Costumo dizer que a nossa candidatura, ela representa o bem da cidade, é pelo bem da cidade. Assim eu entendo. Por quê? Porque nós somos uma candidatura sem amarra política, Anderson. Nós viemos realmente com um projeto de renovação. Não é fácil, você entende muito também, acompanha a política, acredito que quase que do tempo da minha idade. E você sabe que não é fácil manter um processo, né, de uma candidatura. A gente viu tantas candidaturas serem ventiladas e eu costumo dizer que a gente já sente muito orgulhoso por estar aqui, né, representando esse ideal de terceira via, porque não é fácil. Todo mundo, a gente viu dentro dessas possibilidades, acordos políticos, outros desistiram, outros tiveram, né, a capacidade de estar, outros não. Mas a gente fez uma pré-campanha mais calada, mais voltada no corpo a corpo, mais pautada
no momento de não expor o eleitor, eu não tenho esse desejo de fazer essa exposição, seja por fotografia, sabe, Anderson, eu cansei dessa política que tira foto em 45 dias, mas que depois não recebe o cidadão a partir do dia 1º de janeiro, que você custa falar, ou nem consegue falar, quase que durante um período administrativo. Eu não venho com essa política do pão e circo, do barulho, do prometimento de cargo, da turma da bandeira, muito pelo contrário, eu venho para fazer uma política muito bem dialogada com o servidor público, com a valorização do que nós precisamos, com responsabilidade administrativa e livre de amarra político e partidário. Nós não temos fatiamento de secretaria, nós fizemos acordo político com político nenhum, nós não fizemos acordo político com partido nenhum, então nós chegamos livres para poder realmente propor ações que cabem dentro do orçamento. E além de tudo, que nós estamos preparados. E o Helder vem conversando com muitas pessoas da nossa cidade que já participaram de outras grandes administrações do nosso município, de forma muito direta e indireta também, com muitos projetos que foram positivos para o nosso município, porque vê na gente uma seriedade muito grande de trazer essa proposta de renovação pautada dentro da nossa, realmente, capacidade orçamentária e estrutural de fazer. Não adianta que eu não estou aqui para me vender fantasia, eu não estou aqui para dizer que eu sou melhor ou pior do que ninguém. Eu estou aqui para demonstrar a clarificação que nós somos hoje a melhor opção por Arcos. Nós somos o momento de uma representação política administrativa de renovação por Arcos. E que a minha eleição, ela traz tanto a capacidade de execuções de bons projetos para o nosso município, como a capacidade de cobrança de setores que precisam contribuir, mas principalmente que ela representa também uma nova esperança política por Arcos, para que nós não possamos ficar também só nesse quadro político que hoje, há 20 anos ou mais, que a gente vê se repetir. Ora, um é visto do outro, que 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 briga, passa 4 anos, a gente, desculpa a expressão, parece um teatro político, né? que é voltado para a gente para ficar se alternando em poder. Então, eu vejo hoje que, com toda expressão, que são adversários políticos, eu sou adversário de ideias, eu não sou inimigo de pessoas, mas hoje realmente nós temos a continuidade do tipo de administração que tem o Sr. Claudemir, que vem aí para uma reeleição, nós temos o Edson, que traz um grupo antecipado político com ele, que é da administração passada, que é o grupo Denilson Teixeira, né, nesse momento aí, refigurando, ou seja, uma mudança. Então, se hoje sai o que está lá, volta o que estava há 4 anos. E o Helder Ribeiro que chega com essa renovação, né, que traz esse sentimento para quem, assim como eu, cansou, desculpa a expressão, desse modelo político administrativo, de ver hora lá, hora cá, essa mesma mobilização política no nosso município. Então, vamos com o Helder, vamos com o 27, vamos renovar a administração política de Arcos e, claro, com certeza a minha eleição traz para um futuro uma possibilidade de tantas outras pessoas participarem também do processo político de Arcos. Candidato, 1 minuto e 50 segundos para suas considerações finais. Antes de tudo, agradecer a Deus, né, por nos permitir, que tudo é permissão de Deus, né, Anderson? A gente que é cristão, a gente sabe que tudo é pela permissão de Deus. Agradecer muito, né, ao meu parceiro que está, né, comigo, o Marcelo da Funerária, uma pessoa muito bacana, todos, ao meu partido, né, e principalmente a cada um dos eleitores de Arcos, que de forma assim, vem nos acolhendo de uma forma, a gente fica até sem expressão das palavras nesse momento. Um acolhimento que eu jamais imaginei que a gente iria receber. O enfrentamento é muito grande, são campanhas muito grandes, e a nossa muito caladinha, né, típico mineiro mesmo, mas um acolhimento muito grande, e eu fico muito motivado por ver que tantas pessoas no nosso município buscam realmente nessa renovação política credibilizar, né, a nossa participação, dando um incentivo, prestando esse apoio. Volto a dizer, a gente não é uma campanha de expor pessoas, né, mas o acolhimento da nossa campanha foi muito positivo. Arcos, entendo eu, que amadureceu muito politicamente, e nós vamos ver esse resultado aí à frente, e estamos prontos para servir, Anderson, a nossa sociedade. Agradeço demais e peço a cada um dos eleitores, a gente está no dia a dia na rua, está na rede social, nos siga, a gente vai estar apresentando cada proposta, né, separadamente, e que nos dê esse espaço, né, de nos ouvir também, de nos sabatinar, seja a qualquer momento a gente, tanto eu quanto o Marcelo, estamos prontos para servir, para dialogar, e muito das nossas ideias que a gente traz para esse momento político além da nossa visão de conhecimento administrativo que nós temos, que o Helder tem durante essa carreira, mas principalmente por conhecer a realidade da concentração do serviço público de Arcos. Candidato, muito obrigado pela sua presença e sucesso na sua caminhada. Ok? Gente,
A cobertura da eleição 2024, promovida pelo Podcast Conversa Fiada, Rádio Vertical FM e Portal Arcos, quer elevar o debate de ideias e dar oportunidade dos candidatos mostrar, suas propostas para o bem da nossa querida Arcos. É por isso que seguimos firme oferecendo uma cobertura democrática e equilibrada, contribuindo assim para o voto consciente. Não perca no próximo dia 9 de setembro, às 20 horas, o debate com os candidatos a prefeito de Arcos, já com a presença confirmada dos 3 candidatos. O debate será promovido pelo Conversa Fiada, Rádio Vertical FM e Portal Arcos. E você vai poder acompanhar ao vivo aqui no YouTube e também ouvir pela Rádio Vertical FM ao vivo. E com a reprise no domingo. Tanto das entrevistas quanto dos debates, vocês vão poder ouvir novamente no próximo domingo, a partir do meio-dia. A próxima entrevista será feita pelo jornalista Jaime Pedrosa na próxima segunda-feira, dia 26, com o candidato baiano. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco, e passe aí, para os seus amigos, para os seus familiares, passe o link desse canal que você está agora assistindo, para que você possa conhecer as propostas e conhecer mais dos 3 candidatos, como aconteceu hoje com o candidato Helder, na próxima segunda o candidato baiano e no dia 2 o candidato Dr. Wellington. E avise aí para os seus amigos, para os seus parentes, que domingo, meio-dia, na hora do seu almoço, você vai poder almoçar tranquilo e ouvir novamente a reprise da entrevista do candidato Helder Ribeiro. Tudo bem, gente? Um grande abraço. Deixa eu agradecer, aproveitar a audiência, desse momento, agradecer a todos que votaram em mim e me deram aí o prêmio Mérito Empresarial 2024 na categoria Locutor de Rádio. Muito obrigado mesmo, de coração. Não sei se mereço, mas estou muito feliz com a honraria, viu, gente? Um grande abraço, agradecer Jaime Pedrosa, que está aqui, nosso parceiro, meu parceiro de não sei quantos anos, Renato do Portal Arcos, também parceiro nosso, já se vão aí uns 30 anos mais ou menos, E obrigado mesmo, pessoal da técnica aqui, o Jaime e também o Renato. Pessoal, um grande abraço, tchau, fiquem com Deus.